Transformers, aonde essa franquia se perdeu? Estou começando uma nova série de vídeos aqui no canal onde vai chamar Onde Ela Se Perdeu, onde eu vou pegar grandes franquias do cinema e aí eu vou falar filme a cada filme, falando a histórico dele e falando onde foi o auge e onde foi a queda e aonde eu acho que essa franquia se perdeu. Dessa forma, depois de falar sobre todos os filmes, eu vou falar aonde eu acho que ela se perdeu e se eu acho que futuramente ela merecia uma continuação ou se ela merecia realmente acabar, merecia parar onde está. Considerando dessa forma, eu resolvi começar esse novo quadro do canal falando sobre a franquia Transformers, que marcou muito o cinema no começo dos anos 2000, na metade dos anos 2000. Mas antes de começar a falar sobre os filmes em si de Transformers, eu quero explicar como surgiu essa fama de Transformers, até para alguma grande empresa achar que valeria a pena investir numa franquia sobre esses robôs que viram carros. Bom, a gente começa lá nos anos 80, quando a Hasbro resolveu lançar a sua linha de brinquedo chamado Transformers. E na época, eles queriam muito que os brinquedos fizessem sucesso, queria que desse muito dinheiro para eles, mas eles não sabiam como divulgar esse produto. Como a gente vai fazer para que as crianças queiram ter esse produto? Onde a gente vai divulgar eles? E aí eles pensaram, a gente não tem como fazer filme hoje em dia, porque a tecnologia não deixa com que seja bonito de se ver em tela, robôs, com toda essa movimentação que tem, transformando em carro, virando em robô, a gente não tem uma tecnologia para isso. E série de TV, menos ainda. Série de TV era um entretenimento B, que recebia muito menos dinheiro que o cinema. É até hoje, mas com uma qualidade muito pior. Então eles foram para um plano C. E o plano C deles é, vamos focar nas crianças, que é o que a gente deveria focar desde o começo, e fazer desenhos. E com isso, nos anos 80, veio o desenho dos Transformers, que foi ao ar entre o ano de 1984 até o ano de 1987, que teve um total de 4 temporadas e 98 episódios. A ideia da Hasbro era realmente fazer com que esse desenho se popularize no meio das crianças e elas gostarem tanto daquilo que quando entrasse numa loja de brinquedos e vissem Transformers, elas iriam querer ter o Optimus, o Bumblebee, entre muitos outros, dentro da sua casa. E foi isso que aconteceu. O desenho fez muito sucesso. As pessoas dos anos 80 e 90 assistiram muito Transformers que reprisavam na TV e os bonecos fizeram muito sucesso. Muita gente, inclusive, a partir daí começou a comprar boneco até sem ver a série animada, porque a série fez muito sucesso. Essa forma deu tão certo que até os G.I. Joe usaram na mesma época parecido esse formato. Eles lançaram o desenho chamado Comandos em Ação e aí a partir disso vendeu também os bonecos do G.I. Joe. Com o desenho fazendo tanto sucesso e com um brinquedo que vendia tanto, obviamente um estúdio iria querer comprar a franquia Transformers para se transformar numa quantidade de filmes para eles. E aí realmente compraram e realmente acharam que seria uma boa ideia fazer o primeiro filme. E aí eles precisavam de um diretor que soubesse fazer, trabalhar bem planos de sequência, planos de dirigir bem cenas de ação, ter um diretor jovem que tivesse uma cabeça que gostasse da franquia. E nisso eles chegaram no nome do Michael Bay. Hoje em dia Michael Bay é uma grande piada na indústria porque as pessoas brincam pelo formato como ele grava os filmes e ele foi desgastado ao longo dos anos por causa da franquia Transformers. Mas vale destacar que antes do ano de 2007, que foi o ano que lançou o primeiro Transformers, Michael Bay era uma escolha completamente justa e que muita gente escolheria, porque ele era um diretor jovem e que tinha feito alguns filmes que tinham dado muito dinheiro e que tinha essa qualidade, essa característica de ser filmes grandiosos. Até 2007, ele já tinha feito em 95 o filme do Bad Boys 1, que depois teve a continuação Bad Boys 2, dois filmes que deram bastante sucesso e bastante dinheiro. Ele tinha feito o filme Pearl Harbor, que também fez bastante sucesso. Ele também tinha feito o filme Armageddon, que também foi um filme que fez muito sucesso. Todos os filmes com uma característica de ser filmes grandes, filmes de um diretor que sabia usar a câmera, e um diretor jovem. Então eles escolheram Michael Bay por causa disso. E aí, em 2007, chegou nos cinemas o primeiro filme do Transformers. Um filme que era um filme de risco, se você parar pra pensar. Um filme de 2 horas e 24. Hoje em dia, as pessoas devem pensar, 2 horas e 24 não é nada. 2 horas e 24 qualquer filme tem. Sim, só que em 2007 os filmes não tinham essa característica. Volta pra época, você vai ver que os filmes maiores eram 2 horas, 2 horas e 10 já era considerado um filme gigantesco. E 2 horas e 24 era um filme muito grande pra época. Além disso, o filme era um risco porque o orçamento que o Michael Bay usou pra fazer esse filme, pela quantidade de CGI, pela quantidade de como ele usa a câmera, ele sempre usou câmeras modernas para fazer seu filme, foi um orçamento muito grande pro longa. E a outra característica que dava mais medo possível, que é, naquela época, em 2007, não é que nem hoje em dia que a cultura pop tá a todo vapor. Onde você vê filmes sobre RPG, sobre monstros, sobre fantasia, sobre super-heróis. Não era assim. Em 2007, a época, as pessoas queriam outro tipo de filme. Então, fazer um filme sobre meio que fora da realidade, sobre brinquedos e bonecos, era um grande risco. E apesar de tudo isso, o filme
foi um extremo sucesso. Com Michael Bay dirigindo, com o elenco tendo Megan Fox, tendo Shia LaBeouf, fez com que o filme fosse um extremo sucesso. As pessoas adoraram o filme. A parte do orçamento, que era um problema, parou de ser um problema nas primeiras semanas, quando o filme bateu completamente o orçamento e foi muito além disso. A parte das pessoas estarem elogiando muito o filme fez com que o estúdio tivesse confiança para fazer continuações, tivesse confiança para que fizesse mais filmes. Além disso, foi uma franquia que começou um novo tipo de filme no cinema e, obviamente, muita gente elogiou o formato que o filme era filmado, porque o Michael Bay tentava trazer algo diferente, algo que o cinema não estava acostumado a ver, essa grandiosidade, assim como o Transformers fez em 2007. O filme, obviamente, recebeu algumas críticas, principalmente no formato de... as pessoas criticavam muito o primeiro Transformers, falando que ele era um filme que ele era legal, ele era divertido, mas ele era um filme que tinha muitos humanos. Eu acho que essa crítica é uma crítica que acabou até sendo um problema futuramente para Transformers, porque as pessoas elogiaram, por exemplo, a quantidade de cena de ação, o CGI, como tudo era muito real, elogiaram muito a Megan Fox, falando assim, nossa, que atriz maravilhosa que surgiu aqui, como é que o Michael Bay descobriu, e ao mesmo tempo, eles criticaram muito uma característica que o filme demora muito para ter robôs. Então, dessa forma, falaram assim, olha, a gente veio aqui para ver os Transformers. E Transformers, eles quase não aparecem, eles aparecem do metade do filme pro final. E um filme tão longo, tanto tempo sem esses robôs, só o Bumblebee aparecendo, e mais como um alívio cômico, faz com que as pessoas ficassem um pouco enjoadas. Mas mesmo assim, apesar dessa crítica, o filme foi um extremo sucesso. Só que destacar essa crítica que as pessoas fazem, porque isso vai ser importante para falar sobre a queda da franquia a partir do primeiro filme. E aí, com o sucesso, obviamente, ia ter continuações. E em 2009 chegou nos cinemas Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. Filme esse que tinha 2 horas e meia, que voltava com Michael Bay na direção do filme e também tinha Shia LaBeouf e Megan Fox também de volta no elenco. O primeiro filme eu quis destacar muito a parte de as críticas finais, a crítica do que o filme tinha muito humano no primeiro filme, porque eu acredito que o estúdio e o Michael Bay entenderam completamente errado a mensagem que as críticas tiveram. Porque A Vingança dos Derrotados, ele tinha que ser uma continuação com o mesmo ritmo, com a mesma frequência, fazendo com que a franquia Transformers seguisse aquilo, mas que tivessem poucas melhoras. Só que o Michael Bay entendeu completamente errado. Ele pegou a crítica principal do filme e colocou ela como se fosse tudo que tinha que mudar no filme. E o resto do filme, tudo que as pessoas gostaram, ele colocou mais e mais, fazendo com que A Vingança dos Derrotados seja um dos piores filmes da franquia Transformers, porque ele não tem um equilíbrio de maneira nenhuma. E o Michael Bay parece que ele se perdeu completamente na forma de como construiu o filme. Mas eu vou explicar agora para você entender. A Vingança dos Derrotados, ele é um filme de 2 horas e meia, onde o Michael Bay primeiro que tentou inverter a crítica. Se no primeiro filme a crítica criticou muito, falando que o primeiro filme só tem muito humano e pouco robô, esse filme tem robô o tempo inteiro. Do primeira cena até a última, tem robô e todo tipo de robô. Robô tigre, robô gigantesco, robô avião, robô que é parte de utensílio da cozinha. Tem robô o filme inteiro. Se o problema era robô, Michael Bay resolveu esse problema. Colocou robô o tempo inteiro. Se as pessoas gostaram da Megan Fox, pela forma como ele tratou ela da forma mais sexual, mostrar muito o corpo da atriz, então isso ele fez o tempo inteiro. A Megan Fox nesse tempo, ela a cada cena muda de roupa. A cada cena, uma roupa menor, uma roupa mais curta e também até a cena com figurinos incoerentes, como na cena final, ela correndo com uma roupa que não faz sentido estar no deserto, simplesmente porque ela é a Megan Fox, ela tem que estar linda em tela. Colocou até mais mulheres, destacando mais corpo de mulher, algo que o Michael Bay adora. Então, se elogiaram a Megan Fox, vamos colocar mais Megan Fox no filme, a parte de mostrar mais a parte do corpo dela. E se vocês gostaram tanto do John Turturro no primeiro filme, que era um alívio cômico, que as pessoas elogiaram muito, vamos colocar mais alívio cômico no filme. Então, além de ter o John Turturro que volta para esse filme, você tem o amigo de quarto do Sam, que ele aparece no filme como alívio cômico que não funciona, você tem robôs alívio cômico que não funcionam, então é isso, mais alívio cômico. E obviamente a ação do filme. Se vocês gostaram muito da ação, da forma como o Michael Bay filma, vamos fazer mais uma vez ação no filme. Isso não tem problema. Primeiro que já gostaram tanto, vamos colocar ação o filme inteiro. Então o filme inteiro, do começo ao fim, ele quase não para. Ele tem seus respiros, mas ele quase não para. É ação frenética, o filme não para. E aí o filme acaba ficando um pouco chato, enjoativo, difícil de assistir. A continuação do Transformers, A Vingança dos Derrotados, ele é como se ele pegasse o primeiro filme e ele fizesse tudo errado. As coisas boas do primeiro filme ele acaba meio que estragando no segundo, e a crítica parece que ele
não entendeu, só fazendo com que não ficasse muito bom. Então a sequência, ela não funcionou como deveria, já mostrando um ponto fraco da franquia e como talvez o Michael Bay não fosse o cara para gerir essa franquia como eles imaginaram. Mas mesmo assim, o filme, por ser uma continuação de um filme que fez muito sucesso, ele deu muito dinheiro, então sequências já estavam confirmadas. E com isso, em 2011, Transformers volta com seu terceiro filme chamado O Lado Oculto da Lua, filme de 2 horas e 34. Eu sempre gosto de destacar a quantidade de tempo de filme de Transformers, porque não tem tanta história pra isso e não precisava ser um filme tão longo, então é sempre bom destacar. Mas ele volta com o terceiro filme volta mais uma vez com o Michael Bay, mas sem a Megan Fox. A Megan Fox resolveu não voltar pro terceiro filme e o Shia LaBeouf ainda volta como um fechamento de trilogia. Bom, tem que se destacar que o terceiro filme, ele é melhor que o segundo. Eu ainda acho um filme abaixo da média, no máximo na média, mas ele é bem superior ao segundo. Mas mesmo assim, ele continua com velhos problemas do Michael Bay. O Michael Bay, ele não entendeu quais foram as críticas do segundo filme. Parece que ele só via o dinheiro e via que ele estava usando uma nova tecnologia. Então a cada filme, o universo de Transformers ficava mais bonito. Ele realmente era expandido e ficava mais bonito porque a cada filme que passava, davam câmeras melhores, davam câmeras mais modernas pro Michael Bay testar. Câmeras IMAX. Isso é verdade, pode procurar bastidores Transformers. Você vai ver que sempre tem um vídeo de alguém falando assim, ó, demos câmeras IMAX mais potentes pro Michael Bay, porque ele realmente usava a tecnologia e tirava o máximo dela nas partes de ação. Então davam isso pra ele. Mas quando chega no lado oculto da Lua, você já percebe que os mesmos problemas se repetem. Tudo que eu mencionei no segundo filme, ele pode ser meio que repetido aqui, no ponto de ter muita ação enjoativa, filme mais longo do que deveria, personagens que não funcionam, personagens mal desenvolvidos, a forma como as histórias vão se indo em cima da outra e não funcionam, alívio cômico não funciona, tudo isso tem no filme. A única diferença, acho que do terceiro pro segundo, é que o Michael Bay, ele mais focou nisso aqui, em fechar meio que uma trilogia pro Shia LaBeouf, do que realmente tentar explorar várias coisas novas. Então ele ficou mais fechando o arco, teve alguns arcos como o do Optimus, que ele tentou realmente fechar aqui. Então dessa forma, ele é um filme que ele é mais inteiro do que o segundo. Ele parece ser mais um filme do que um segundo. Então ele funciona melhor. Mas obviamente ele é bem inferior ao primeiro. Ele não é um filme bom, mas ele obviamente é melhor que o segundo. Só que o Shia LaBeouf voltando, ele não tem muito o que falar desse filme em comparação ao segundo. É meio que uma cópia do segundo, só que tentando consertar os erros. Parece que esse terceiro filme, parece que ele é um grande filme onde ele tem os vários problemas que repete no segundo, mas o que salva um pouco ele é que ele não tentou ficar explorando a história, expandindo muito a história, trazendo coisas novas. Parece que ele tentou mais fechar arcos que o segundo deixou aberto. E aí, esse foi um filme que, mais uma vez, deu bastante dinheiro. Mas aí a gente entra no próximo filme e a franquia tentando pegar um novo rumo. Porque depois desse filme eles perceberam que os personagens não estavam mais funcionando tão bem, as críticas estavam aumentando, e aí o estúdio com o Michael Bay chegaram numa conclusão. E se a gente fizesse um soft reboot? E a partir daí, eles voltam mais uma vez com o Michael Bay em 2014, lançando o filme Transformers, A Era da Extinção. O maior filme da franquia Transformers em relação a tempo e com Mark Wahlberg no elenco. Ele seria a cara desse filme a partir daí. Um filme de 2 horas e 45. Filme esse que é o maior da franquia Transformers até hoje. Até os próximos que vão chegar não foram tão grandes como esse. E pra mim, esse é o segundo pior filme da franquia Transformers, sendo que o pior ainda está por vir. Eles não perceberam quando foram fazer esse soft reboot que beleza, é legal mudar o elenco, é legal mudar os personagens, mas o problema não é só isso, o problema também está no roteirista e na direção. O Michael Bay, que é a cabeça desse projeto, não consegue levar a franquia pra frente, mas não foi isso que entendeu. E aí ele mais uma vez chega no filme de Transformers, um filme que é uma franquia que já estava um pouco desgastado. Esse soft reboot foi porque os filmes já estavam deixando todo mundo meio cansado de Transformers. Pelo tamanho por tudo que eu já falei, o tamanho do filme, a história que é mal contada, a forma como a ação é desenfreada, cansando o público de modo geral, os personagens estavam gastos, então por isso que vocês fizeram um soft reboot. Mas você coloca o cara que vai repetir tudo isso com uma nova franquia, e foi isso que o Michael Bay fez. Todos os erros que ele fez em Transformers 2, em Transformers 3, ele repete aqui. Repete com um novo elenco, um novo elenco com os mesmos problemas. Aquela ação desenfreada, personagens sem camadas, personagens sem profundidade, robôs que estão ali só pra realmente vender bonecos, porque eles não servem pra nada dentro do filme, a história não funciona, alívio cômico não funciona, nada funciona aqui, no roteiro muito mal feito e muito mal escrito. Mas por que eu falo que esse filme é tudo igual, esse filme tem todas as características igual o segundo filme tem, porque esse filme é pior que os outros filmes do Transformers. Na verdade eu acho ele pior só por um simples motivo. Michael Bay, ele desbloqueou uma nova camada de incompetência nesse filme, A Era da Extinção, que é duas na verdade. A primeira que é enganar nos trailers. A Era da Extinção, ele é uma coisa que o Transformers não tinha feito até agora, que é vender algo que
não acontece. Eu lembro que no trailer do Transformers Era da Extinção, eles vendiam que ia ter os dinossauros, Era da Extinção, dinossauros robôs, pra chamar o público. Você entrava no cinema e tinha um pôster gigantesco de um T-Rex robô na frente do cinema. Então assim, nossa, que coisa maravilhosa. Quando entra no filme, os personagens da extinção, os dinossauros, eles aparecem com depois de 2 horas de filme. 2 horas e 20 de filme. Ou seja, 2 horas e 20 não tem o que eles venderam que o filme ia ser. Então já é uma enganação para comprar o público. E de novo, os robôs dinossauro não servem para nada em questão de história. De novo, então é só para vender boneco. Então a partir daí, Michael Bay já liberou essa nova camada dele que é: vamos fazer robôs que não servem para nada, para vender o filme, mas no final não importa se vai estar no filme ou não. Nosso foco é vender bonecos. E a coisa pior que seria, ele percebeu que já que as pessoas reclamavam tanto que não tem história no meu filme, vamos colocar o máximo de história possível. E aí ele criou uma ideia nesse filme que é: se o filme não tem conteúdo para ter 2 horas e 45, ele não tem, isso é evidente. Então ele coloca várias camadas de várias histórias dentro do seu filme que nunca são resolvidas. São várias camadas que abrem, não são fechadas, nunca são fechadas. Por exemplo, ele queria que um robô vai ter uma história paralela. Essa história parece que vai ser importante pro filme. Ele dá uma atenção para aquilo. Isso nunca é resolvido dentro do filme. Ele mostra o Mark Wahlberg com sua família e várias subplots envolvendo isso. Vários subplots que nunca são desenvolvidos. A mesma coisa vale pros robôs, a mesma coisa vale pra história de modo geral. A história ela começa de um jeito e ela vai mudando de uma forma onde existem milhares de histórias acontecendo ao mesmo tempo e nada é fechado. Então, esse é um dos filmes mais desgastantes de Transformers, mostrando que o recomeço da franquia foi um grande problema, porque as pessoas já estavam cansadas. Esse filme mais trouxe o pior de Transformers do que trouxe novo. É aquele reboot que a pessoa podia falar: bom, agora que vai ter um reboot de Transformers, eu vou querer assistir pra poder ter uma chance de vai que tá bom agora. Mas é aquela maquiagem pra enganar. Mudou o elenco, mas todos os problemas se repetem. Mas como eu falei, esse não é o pior filme da franquia Transformers. Esse é o segundo pior, porque o pior tá vindo agora, lançado em 2017, também com direção do Michael Bay e também com a volta do Mark Wahlberg no elenco, um filme chamado Transformers: O Último Cavaleiro. E a minha única dúvida desse filme, ele tá os mesmos problemas de sempre, a franquia já tava ladeira abaixo, todas as coisas que eu falei no filme de 2014, A Era da Extinção, se repetem aqui, o roteiro mal feito, os personagens chatos, as histórias são contadas uma em cima da outra, a ação o tempo inteiro que é enjoativo, você termina o filme desgastado, você termina o filme não querendo mais ver ação, você só quer que o filme acabe, nada funciona aqui. Mas a única dúvida que eu tenho desse filme inteiro é como convencer o Anthony Hopkins a estar nesse filme. O gênio Anthony Hopkins, pra mim, é um dos melhores atores de todos os tempos. Como ele entrou nesse filme? Que aposta ele perdeu pra quem pra colocar ele nesse filme? Porque, enfim, é o pior filme da franquia Transformers, porque A Era da Extinção, ele já conseguia superar, ele dava um passo à frente do que toda essa franquia tinha de ruim. E o Último Cavaleiro, ele dá mais um passo à frente, porque ele consegue pegar tudo de ruim do último filme e repete de uma forma pior, as histórias são piores, tem a ideia de uma espada no meio do filme que não funciona. Olha, é terrível, terrível. Michael Bay de volta na direção, e pra mim, em 2017, parecia que seria o grande fim da franquia Transformers, porque ela já não estava dando tanto dinheiro como poderia, Michael Bay não estava funcionando mais na direção, as pessoas só criticavam o filme, virou uma grande piada na internet, e eu falei: bom, agora em 2017 acabou a franquia Transformers. As pessoas não querem mais saber disso, elas não aguentam mais isso. Mas aí surgiu Uma Luz no Fim do Túnel, lançado em 2018, que seria o filme Bumblebee. E Bumblebee, aí sim, ele vem com a ideia de ser um spin-off da franquia Transformers, porque ele não teria nada de Michael Bay. Na verdade, o diretor do filme é um excelente diretor chamado Travis Knight, um diretor que ganhou o Oscar pelo filme Cubo e as Cordas Mágicas, é um diretor fantástico, e tiraram, obviamente, o principal problema de Transformers, que é Michael Bay. Travis Knight, ele vem com uma ideia completamente diferente de Transformers do que tinha feito nos últimos, todos os filmes que tinham feito até agora. Ele veio com uma ideia bem mais calma e bem mais tranquila que funcionaria. Vamos voltar com a parte de colocar uma humanidade mais no filme. Vamos colocar uma coisa onde o elenco, a pessoa que está assistindo o filme possa se ligar com ele. E com isso, ele trouxe em Bumblebee pra mim o melhor filme de todos os Transformers. Talvez o primeiro bata com esse, mas Bumblebee pra mim é o melhor filme de todos esses. Por quê? Porque eles trazem uma ótima protagonista, a primeira protagonista feminina do universo de Transformers, que é a Hailey Steinfeld, que muita gente deve conhecer ela agora por causa do universo Marvel, que ela faz a Kate Bishop, mas ela já era muito boa atriz desde essa época. Ela fez aquele filme Quase 18, que também eu acho fantástico. Gosto muito da Hailey Steinfeld bem antes da Marvel. E em Bumblebee,
ela consegue ter o carisma, ela consegue ter o protagonismo. Um filme que se passa nos anos 90, acho que é anos 90 ou 80, e um filme que ele consegue trabalhar uma coisa bem menor do que realmente deveria ser. Não é aquela grandiosidade que Transformers tem. É uma coisa mais de uma cidade pequena, um conflito pequeno, o exército vindo, John Cena sendo o cara do exército do Bumblebee. É um filme que realmente funciona. É gostoso de assistir, é divertido, é o menor filme da franquia Transformers até agora, com 1h e 54. É um filme redondinho. Funciona na parte da comédia, funciona na parte da diversão, do entretenimento. Eles entenderam, o Travis Knight entendeu o que tinha que ser a franquia, um filme de Transformers. Um filme para criança, que ele se ligue com o filme. Algo que não estava mais acontecendo pela grandiosidade pelos personagens que estavam em tela nos últimos filmes. E Bumblebee entrega isso. Entrega um filme mais família, um filme mais gostoso de assistir, despretensioso. Tenho certeza que a pessoa que saiu do filme Transformers, ele quis comprar um Bumblebee, ele quis comprar um brinquedo sobre o Bumblebee, tá tudo ótimo que aparece no filme. É um filme divertidíssimo, um spin-off que funciona muito bem. E aí esse foi o alerta que o estúdio precisava. Porque com o Bumblebee dando um grande sucesso de crítica e de bilheteria, um novo respiro para a franquia, eles perceberam, é isso que as pessoas querem hoje em dia. Eles não querem mais a grandiosidade de Michael Bay, essa loucura que ele coloca em tela. Eles querem essa nova tranquilidade. Então, através disso, eles cancelaram, adiaram os próximos filmes de Transformers e perceberam, tá na hora de fazer um reboot completo nessa franquia. Tiraram o Michael Bay do elenco, como principal, tiraram todo mundo do elenco, Michael Wahlberg, todo mundo tava com ele, foi todo mundo demitido, e aí agora, em 2023, vai sair um novo filme da franquia Transformers chamado Transformers: O Despertar das Feras. Filme esse que vai ter um novo diretor, que vai ter um novo elenco, que está programado agora para esse ano, como eu falei, e que pode ser uma nova luz da franquia. Então essa é minha opinião geral sobre a franquia Transformers. Aonde eu acho que ela começou bem e onde ela foi caindo. Eu acho que então, como eu falei, eu ia falar de filme a filme e ia dar minha opinião final. E agora chega na minha opinião final. Minha opinião final eu acredito que a franquia ela começou muito bem, porque Transformers é um universo muito rico e muito vivo, que mostra isso até hoje, porque você pode fazer filmes. Então, pra mim, ela começa muito bem, uma franquia com grande potencial, e aí ela começa a cair, ela sobe um pouquinho e depois ela desanda de vez. É uma franquia que ela nunca teve uma estabilidade de 2 filmes decentes. É uma franquia que faz muito sucesso, dá muito dinheiro, faz sentido, mas infelizmente ela se perdeu logo depois do seu primeiro filme, fazendo com que a franquia pra mim já fosse um desastre a partir dali. Uma coisa que eu fico feliz é saber que a partir de Bumblebee, eles perceberam que o filme não tem que ser mais essa grandiosidade. Ele tem que realmente ser algo mais tranquilo, algo menor, algo que traga o público infantil de modo geral a querer acompanhar a franquia Transformers. Então, pra mim, a franquia tem que continuar. Eu acho que Transformers tem muito potencial. Bumblebee mostrou isso, mas eu acho que o grande problema da franquia é fazer com que o público, de modo geral, se interesse a querer ver os filmes a partir daqui. Porque muita gente tá com uma carga muito pesada de Transformers. Então, quando ela vai assistir um filme, ela vai pensar, puta, mais um filme de Transformers eu não aguento mais, e não vai assistir. Então, eu acho que a grande missão do estúdio é limpar a cabeça das pessoas que Transformers ainda pode ser uma franquia boa e decente, sem aquela visão que eles tinham antes. Então, eu acho que deveria continuar a franquia Transformers, eu acho que tem potencial pra isso, eu acho que eles têm que só limpar a cabeça do público, trazendo pra uma coisa completamente nova, vendendo que é algo completamente novo, mas infelizmente, se eu vejo um futuro pra franquia, tem que ser dito, pra mim, ela já começou a morrer depois do seu primeiro filme. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse novo quadro do canal? Qual é a sua opinião sobre a franquia Transformers? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.